confirmada de Daniel mostra que é autêntico, que ela fala apenas a verdade, que ela registra a história confirmada mesmo. Mas também outra evidência, e eu acho que esta evidência é até mais poderosa ainda, para fazer-nos crer que este livro veio de Deus e não dos homens, as predições cumpridas. Sabe que no livro de Daniel há não centenas, mas dezenas de profecias de detalhes históricos escritas séculos antes delas acontecerem. Isto quer dizer que na Bíblia nós temos a história pré-escrita. Nós vemos a presciência de Deus. Deus que é presciente, onisciente, que sabe o futuro e pode escrever a história antes dela acontecer. Então, esta é uma maravilha que não se acha em qualquer outro livro. Por exemplo, no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, não se encontra nenhuma predição sobre o futuro. Só no livro de Daniel, aqui, nós temos muitas profecias. E vemos aqui, por exemplo, em capítulo 2, nós temos uma predição dos 4 impérios mundiais. Antes deles aparecerem, Deus já prescreveu no livro de Daniel os 4 impérios, reinos dos homens que iriam aparecer na história. Vamos estudar detalhadamente este capítulo na próxima lição. Em capítulo 7, nós vemos o 4º império, o dos romanos, e nós vemos uma descrição detalhada deste império, que foi escrito séculos antes dele acontecer. Em capítulo 8, nós temos a predição dos impérios Medo-Persa e Grego, e um dos reis gregos, Antíoco Epifânio, com detalhes históricos minuciosos que dão assim informação sobre estas pessoas que só a história de séculos depois registraram. Então, um homem não pode escrever a história antes dela acontecer. Pense bem. Você podia agora me falar quem será o poder mundial daqui a 400 anos? O que acontecerá ao Brasil, ou à Rússia, ou à China, aos Estados Unidos, nos últimos 1000 anos? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe o futuro. Você poderia adivinhar, mas descrever até o número de imperadores que um certo império vai ter daqui a 300 ou 400 anos, impossível isto aos homens. Mas a Bíblia faz isto perfeitamente. E por isso, então, esta evidência vem a confirmar a fé da gente. Eu me lembro aqui em São Paulo, mais ou menos 12 anos atrás, eu estava dando lições sobre o livro de Daniel na Rádio Piratininga. E muitos ouvintes chegaram a crer na Bíblia como realmente a fonte inspirada de Deus. E me lembro de Nelson Ferreira, um delegado da delegacia, de uma das delegacias aqui em São Paulo, que era agnóstico, nem creu em Jesus Cristo. Tinha grandes dúvidas que a Bíblia fosse a verdade de Deus. E depois de ouvir estas profecias de Daniel e ver o seu cumprimento histórico, ele chegou ao meu escritório e disse: olha, eu estou convencido, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que eu posso fazer para me salvar? Então este homem, só através das lições de Daniel, ficou convencido que realmente esta palavra é nada menos do que a palavra de Deus. Então nós temos aqui não apenas evidências comprovadoras, mas também no livro de Daniel nós temos uma moralidade demonstrada que é tão sadia e tão inspiradora que realmente vale a pena de ler o livro de Daniel só para conhecer estas grandes qualidades que encontramos. Por exemplo, em capítulo 1, nós lemos sobre a fidelidade de 3 jovens judaicos
Daniel e 3 companheiros dele, depois de ser levados cativos para a Babilônia, então foram tentados de comer comida imunda, comida provavelmente sacrificada aos ídolos, talvez comida também imunda segundo as leis judaicas. E estes realmente 4 jovens, 3 e Daniel, estes jovens ficaram firmes com Deus. Eles estavam longe do país, longe dos pais, ninguém podia perceber, mas estes rapazes dedicados a Deus recusaram esta comida imunda e preferiam assim sofrer do que transgredir a lei do seu Deus. Mas que fidelidade, que lealdade e coragem que estes rapazes tinham. E nós precisamos de jovens assim hoje, com esta mesma lealdade à palavra de Deus, com esta mesma coragem de recusar qualquer coisa imunda que escraviza o corpo, de deixar de lado as drogas, o álcool e qualquer outra coisa que pode dominar o corpo do homem, e para que o homem e o rapaz podem servir a seu Deus, assim como estes rapazes. Precisamos da mesma fidelidade. Também em capítulo 2, nós vamos estudar mais detalhadamente este capítulo na próxima lição, mas só quero mencionar o fato que quando o rei Nabucodonosor teve este sonho, então o que aconteceu é que o rei pediu que alguém contasse a ele o que ele sonhou e também a interpretação do sonho. E ninguém podia. Então o rei ficou furioso e ia matar todos os sábios de Babilônia, porque ninguém podia revelar o sonho que ele tinha, nem dar a interpretação dele. E sabe o que Daniel fez? Daniel mostrou uma confiança em Deus extraordinária. Sabe o que ele fez? Ele foi a Deus em oração. Ele pediu a seu Deus, então, que ele revelasse este mistério, que desse a ele o entendimento do sonho, para que ele pudesse interpretá-lo ao rei. E graças a Deus, então Daniel recebeu esta revelação. E vamos estudá-la mais tarde. Mas o que eu quero destacar aqui é que Daniel tinha esta confiança em Deus de ir a ele e orar realmente a Deus e receber então este conforto, este conselho de Deus. Sabe, quando nós lemos sobre estes mágicos, sobre estes falsos profetas que também foram falar com o rei, nada podiam dizer ao rei a verdade. Mas Daniel consultou a única fonte verdadeira. Ele consultou a Deus e assim achou a resposta para seu problema. E você também, prezado telespectador, também você, se você for a seu Deus em oração e pedir a Ele conselho, como em Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a todos, e será concedido. E assim será, se consultar como Daniel, e se tiver esta confiança que ele tinha. Mas também em capítulo 3, nós vemos uma coragem